Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste Tipo ao Vivo estendido de hoje. Tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Não se esqueça da Loja Assombrados e também, se não é inscrito do canal, se inscreva. Vamos para os relatos? Vamos! Tem aqui, deixa eu ver quantos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 relatos curtos para vocês esta noite. E o primeiro é este daqui, o Salva-Vidas. Olá, Aninha e queridos assombrados. Como toda tarde, as velhas fofoqueiras do meu prédio se juntam nos bancos do jardim pra fofocar, é uma moça que nos conta. Porque velhos só servem pra fofocar? Pra fazer fisioterapia e tomar conta dos netos, né? E eu me incluo nessa turma aqui. Bom, lembramos que o filho do senhor que limpava o pátio e o jardim estava há algum tempo atrás fazendo um curso para salva-vidas. Ok. O sonho dele não se contestava... Hã? Ah, tá, peraí. Vamos começar de novo. Eu fiquei confusa aqui no começo. Ó. Lembramos... Elas estavam fofocando, é isso. Como toda tarde, as velhas fofoqueiras do meu prédio se juntam nos bancos do jardim pra fofocar, porque velho só serve pra fofocar, fazer fisioterapia e tomar conta dos netos, e eu me incluo nessa turma. Lembramos, acho que então, que o filho do senhor que limpava o pátio e o jardim estava há algum tempo atrás fazendo um curso para salva-vidas. Porém, eu acho que o sonho dele não era ser salva-vidas nas praias do Rio de Janeiro. Ele queria e se aperfeiçoava para ser salva-vidas de navios transatlânticos. Então perguntamos ao senhor Geraldo se o filho havia conseguido seu objetivo. Ele parou, ficou pensativo e disse que o filho tinha desistido da ideia. Como de boba só tenho a cara, deixei as outras fofoqueiras subirem e sozinha pedi para ele se sentar comigo e abrir o seu coração. Eu sabia que tinha coisas para serem ditas ali. Ele sentou ao meu lado no banco, tirou seu chapéu de palha e, olhando para o chão, sério, disse que o seu menino estava estudando outras possibilidades de emprego e que no último navio que ele trabalhou, uma moça embriagada havia se lançado ao mar, em alto mar, e ele havia visto e pulado atrás dela para resgatar. Só que era mar grosso, muito fundo, e as ondas muito altas. Quando ele estava próximo da moça, começou a sentir cãibras e entrou em desespero. A moça, já quase se afogando, felizmente foi resgatada por 2 amigos dele. Mas o seu alívio durou pouco. Sentiu algo puxando o seu pé e algo se agarrando à sua cintura, o puxando para baixo. E no fundo, nas águas claras do Mar Bravio, ele viu várias pessoas se agarrando nele. Sim, Ana, eram pessoas, corpos, em estado avançado, digamos, de decomposição, e se agarravam aos seus pés, na sua cintura, o puxando para o fundo. Já sentindo que seu fôlego não resistiria, ele sentiu, no último instante, ser içado no ar e perdeu os sentidos. Ele acordou na enfermaria do navio, assustado. Seus colegas tentando acalmá-lo e, depois de querer saber da moça e tentando a notícia... Seus colegas estavam tentando acalmá-lo e, depois de querer saber da moça e tendo a notícia que ela estava bem, aí ele ficou mais aliviado. Depois que todo mundo saiu, menos o seu amigo de profissão, o seu amigo de profissão mais chegado ali, perguntou para ele o que havia acontecido, né? O amigo acho que perguntou para ele o que havia acontecido. Ele não acreditava que o que vira era realmente real. Mas o seu amigo apontou para as marcas na cintura dele, no tornozelo e nas coxas.
Ele olhou aquilo horrorizado. Contou então, em tom baixo e até envergonhado, sobre o que aconteceu. Mas o seu amigo lhe deu um tapinha nas costas e disse que o mar tem seus mistérios e esconde muitos outros mistérios mais. Então o rapaz agora pensa em trabalhar como guardião de praia ou de piscina mesmo, né? Deixa o alto mar pra lá. Eu disse que eu acreditava e pedi permissão para mandar o relato pro canal. E ele arregalou os olhos, me surpreendendo, e disse: o canal da Aninha? Ah, ele me conhece! Aí eu coloquei as mãos na boca e começamos a rir juntos. E é isso, Ana e Assombrados, o mar é muito misterioso. Beijos em todos. Um beijo pra você, um beijo pro Senhor Pai do Salva-Vidas aí. E... menina, credo. Credo. Meu Deus. Assim, eu já comecei a imaginar em algum bicho misterioso que a gente não conhece ali pro mar, né? Algum tipo de bicho grande que se enrola, tipo uma cobra, um negócio aí. Mas ele viu. Peraí, isso foi de dia, então? Porque a noite é muito, não tem como enxergar nada, né? É muito escuro em alto mar ali. A não ser que tenha alguma luz embaixo do navio, não sei. Mas então eu acredito que isso foi durante o dia, porque ela falou no mar claro, né? E ele chegou a ver. Meu Deus, aí eu fico pensando, será que são almas de pessoas, né, que fizeram isso anteriormente? Ai, gente, credo. Então, e esse rapaz que falou, o outro, né, o colega dele, falou que o mar esconde mais mistérios ainda. Do que será que ele estava falando? Porque parece que ele falou com muita propriedade. Eu já ia querer saber também se você aí já trabalha em alto mar, em contato assim constante com o mar, porque quando você tá lá no meio, né, aquele tem nada ali. Você já viu alguma coisa estranha no mar? Conta pra gente. Conta pra gente, porque sim, eles dizem que a gente conhece mais do espaço do que do mar. Do fundo do mar, não é? Isso ainda falta explorar. Mas nesse caso que ela tá falando, seria algo mais, acredito que, espiritual do que físico, né? Tudo bem, tem lá seus mistérios, que talvez são coisas que não foram descobertas, OSNIs, né, objetos submarinos não identificados, não sei o que, mas no caso do relato desse rapaz, a impressão que dá é que o negócio é meio espiritual, mas de qualquer forma agarrou ele. Ai, gente, eu fiquei pensando agora nessa... Credo. Nunca mais vou olhar para o mar, em alto mar, da mesma forma, eu só vou ficar imaginando, credo. Aí, fique aí. Vamos pro próximo relato, que é Brincadeira do Copo, clássico. Sempre tive vontade de compartilhar este relato com alguém, mas nunca cheguei a enviá-lo. Eu não sei se alguém acreditaria ou até mesmo se isso é real. Ou ela me contou pra eu nunca brincar com isso, né? Bom, a história não é minha, foi a minha mãe quem me contou quando eu era mais nova. E eu jamais esqueci. É uma moça, então, que nos conta. Nomes, locais, tudo trocado. Bom, Ana, minha mãe, começou a trabalhar cedo, aos 16 anos. Em determinado dia, ela e algumas amigas decidiram matar aula. Elas estudavam à noite. Matar aula para fazer a famosa brincadeira do copo. Apesar de sempre ter acreditado na espiritualidade, influenciada inclusive por minha avó, que era um bandista, a minha mãe era extremamente medrosa e preferiu não participar da roda naquele dia. No lugar dela entrou sua amiga Clara. Utilizaram um copo virgem e seguiram todo aquele ritual para invocar um espírito, mas nada aconteceu. Foi somente quando a Clara saiu e a minha mãe assumiu seu lugar é que o copo começou a se mover e responder. No início, algumas das meninas estavam céticas, mas à medida que o tempo passava e as respostas se tornavam mais coerentes, aí começaram a acreditar. Por sorte, o espírito que se manifestou foi o de um primo
da Fernanda, que hoje é cunhada da minha mãe e minha tia. Ele havia falecido recentemente em um acidente de moto. O espírito alertou as meninas para que nunca mais repetissem aquele tipo de invocação, pois naquela ocasião foi ele quem atendeu, mas numa próxima vez algo muito pior poderia surgir. Apavoradas, todas quiseram encerrar o contato e sair dali, mas conforme determina a regra da brincadeira, era necessário pedir permissão ao espírito para encerrar. Ele não autorizou de imediato, e elas foram obrigadas a continuar a comunicação por um bom tempo. Somente depois de muita insistência, ele permitiu que fossem embora, mas antes recomendou que quebrassem o copo utilizado. Assim que tiveram certeza de que a presença espiritual havia se dissipado, pegaram o copo. Acho que pegaram o copo ou quebraram o copo, enfim. Minha mãe relata que havia uma espécie de gosma esverdeada dentro do copo. Tentaram quebrá-lo. Pegaram o copo mesmo, então. Tentaram quebrá-lo diversas vezes, jogando contra a parede, mas o copo de vidro simplesmente não se partia. Ele chegava a quicar no chão e não quebrava. Depois desse episódio, a minha mãe nunca mais se envolveu com esse tipo de prática espiritual. Um beijo para você, muito obrigada. Há quem acredite que não são os espíritos que falam através dessas brincadeiras, mas pode ser a própria pessoa que, né, por hiperestesia e tudo mais, consegue mexer ali o objeto. São movimentos, eu esqueci o nome agora, mas o seu inconsciente, algo assim, manda as mensagens ali e você, até sem perceber, move a plachetinha lá, o copo, o compasso, o que seja, né? E aí não são, por exemplo, o primo falecido estaria na mente de uma delas, então isso é captado, né? Tem alguém falecido e traz a mensagem como se fosse ele ali, mas na verdade não seria ele. Tem a possibilidade também de ser um outro espírito se passando por ele. Porque se é o primo e ele é de boa, por que ele ficou segurando elas ali que não podia sair da brincadeira e não sei o que, né? Coisa esquisita esse lance do copo, mas de repente por ele estar com alguma espécie de energia ali nele, né? Ele não quebre, porque meu irmão conta também que uns amigos uma vez brincaram, né, da brincadeira do copo aí, e o copo voou na parede, saiu da mesa e pá, bateu com muita força na parede, chegou a ficar marca do copo na parede, e o copo bateu na parede, caiu no chão e não quebrou. E ele voou assim na parede. O que também algumas pessoas explicam que isso também é resultado da mente de pelo menos uma das pessoas que está no meio dessa brincadeira, né? Tipo as atividades poltergeist e tudo mais que são causadas pela própria mente. O que você acredita? São espíritos? Espíritos zombeteiros? O espírito da pessoa mesmo, de um parente seu que vem falar alguma coisa? Outros espíritos que se passam por essas pessoas? Ou mesmo a nossa própria mente fazendo tudo isso? Eu acho que pode ter de tudo. Em algumas situações é uma coisa que acontece, em outras situações talvez outras, né? Mas digam aí, e se tem alguma experiência, já tiveram aí alguma experiência com a brincadeira do compasso, do copo ou Ouija? Conta aí pra gente, se for comentar, que seja sempre com respeito, lembrando, né? Deixa eu anotar aqui que eu contei e eu anotei outro, não sei. Anotei. Vamos pro próximo relato, que é: meu pai não morreu porque fez o sinal da cruz. Vamos lá, vamos ver. Bom, na década de 1960, na década de 60, o meu pai estava envolvido em uma missão. Meu pai estava envolvido em uma missão da Organização dos Estados Americanos para pacificar a guerra civil na República Dominicana. Ai, que chique. Soldado fuzileiro naval da Marinha do Brasil. Ele não era apenas um homem de guerra, mas também alguém que acreditava somente no que podia ver e tocar.
Em uma noite que prometia ser como qualquer outra, ocorreu uma gira de umbanda em seu acampamento, atraindo curiosidade entre os outros soldados. Atraindo curiosidade entre os soldados, né? Meu pai, um ateu convicto, decidiu assistir a essa cerimônia, embora sem ser um entusiasta da espiritualidade. Durante essa gira, um médium incorporou uma entidade e, com uma voz potente, fez uma premonição aterradora. No dia seguinte, haveria um combate e o soldado fulano, no caso meu pai, iria perder a vida. A frase cortante causou um constrangimento profundo. Assim que a gira terminou, meu pai voltou para sua barraca de campanha, apressando-se a se esconder sob o cobertor. Enquanto todos dormiam, ele, em um ato que contradizia sua crença racional, fez o sinal da cruz. Um gesto que expressava sua esperança, mesmo que por impulso, de escapar de um destino sombrio. A previsão se concretizou no dia seguinte, perto das 6 horas da tarde, quando o acampamento dos brasileiros foi atacado por guerrilheiros. O meu pai operava uma metralhadora Browning .30 e descreveu... eu não sei se é assim que fala. Eu também não conheço. Mas descreveu a cena como aterrorizante. Os tiros ecoavam por todo lugar, as balas zumbindo ao seu redor, enquanto o barulho dos disparos ecoava nos ouvidos dos soldados, que se protegiam atrás de sacos de areia. O confronto durou aproximadamente 2 horas e a situação era caótica. Com a adrenalina correndo solta e a morte parecendo iminente, foi então que um militar do exército, desafiando as convenções internacionais, disparou um tiro de canhão antitanque, provocando uma interrupção abrupta no ataque dos guerrilheiros. O barulho estrondoso da explosão foi o suficiente para dispersar os inimigos e encerrar a luta. Uma sorte que o meu pai sabia que não era normal, mas que o fez sentir um misto de alívio e perplexidade. Naquela mesma madrugada, ainda excitados pelo que havia acontecido, os militares decidiram realizar outra gira. Agora, o meu pai ia com um espírito curioso e triunfante, aliviado por ter escapado da morte. Durante a nova gira, o mesmo médium que fez a premonição na noite anterior se fez presente, trazendo uma mensagem impactante da entidade. Disse assim: ontem era para o soldado fulano ter morrido, mas como ele fez o sinal da cruz debaixo da coberta, eu trabalhei a noite toda para salvar a vida dele. Essa declaração fez ecoar um misto de espanto e respeito pelos mistérios que a vida pode revelar. Fascinado, meu pai, ainda ateu, sabia que havia algo inexplicável acontecendo ao seu redor, mas continuou a trilhar o seu caminho de ceticismo. Anos depois, em 1974, eu nasci. E essa história, guardada como um segredo de valor inestimável, faz parte do legado que o meu pai me deixou, mostrando que, por mais racional que se seja, a vida e a morte podem ter formas inesperadas de cruzar os nossos caminhos. Um beijo pra você, muito obrigada. Gente, olha só, eles fizeram uma gira lá entre os soldados e... Ou seja, a espiritualidade viu que ele não era tão ateu assim, que ali, aquele gesto, né, aquele sinal da cruz, mostrou que ele temia algo, né, que ele tinha assim um tiquinho de fé ali, e já foi suficiente para a entidade trabalhar a seu favor, né? Muito interessante. Deixa eu anotar aqui que eu contei. Legal. Vamos para o próximo relato, que é a nave. Nomes trocados. Olá, Ana e assombrados. Meu nome é Fulano. Tenho 25 anos e o relato que vou contar aconteceu comigo e com a minha mãe em Curitiba, por volta dos anos de 2002, 2003 ou 2004. Eu não lembro ao certo.
Nessa época, é um moço que nos conta, tá? Nessa época eu morava em um sobrado de frente para um campo de futebol, daqueles times de suburbana de vila, sabe? Então, pulando para o momento do ocorrido, era de noite, uma noite como qualquer outra. Eu estava ajudando a minha mãe na cozinha. Era entre 8 ou 9 horas da noite, quando começamos a escutar um barulho alto, parecido com o de um avião. O que não era normal, porque não morávamos perto de aeroporto. Nesse momento, eu e minha mãe estranhamos a situação. Então eu falei que eu ia lá fora ver o que era. Abri a porta da cozinha e fui ver. Caminhei até a varanda e quando olhei para o céu, eu vi uma nave enorme em forma de triângulo, parada acima do campo de futebol em frente à minha casa. Essa nave era escura como a noite e não tinha nenhuma luz. Ana, eu só me lembro disso. Eu não me lembro de quando eu voltei para a cozinha. Eu não me lembro do que eu falei para minha mãe quando eu voltei. Eu não me lembro de mais nada nesse dia. Hoje em dia, quando eu pergunto para minha mãe se ela se lembra de algo, né, desse dia, ela fala que se lembra apenas do barulho alto e de quando eu fui lá para fora para ver o que era. Tirando isso, ela também não se lembra de mais nada. Penso eu que não foi um sonho, porque a minha mãe também se lembra disso. E outra coisa, pode ser que não tenha nada a ver com o que aconteceu, mas só que anos depois do ocorrido, eu comecei a ter pesadelos caindo do céu. Um desses pesadelos foi comigo caindo do céu exatamente nesse campo de futebol em frente à minha casa. Esse sonho era de noite. Também tinha sonhos com objetos gigantes no céu, novamente de noite. Nesses sonhos eu sentia angústia, agonia e medo. Atualmente eu não tenho mais esses tipos de sonho. Mas enfim, obrigada, Ana, por contar o meu relato. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, eu não sei se você quer assustar ou dizer, eu acho que talvez há uma grande chance, não sei, quem sabe, de você ter sido abduzido. Por quê? Tem essa falha na memória, tanto sua quanto da sua mãe. Eu não sei se a sua mãe também foi. E esses sonhos podem não ser sonhos, mas lembranças, teu inconsciente colocando ali o que aconteceu e que você não lembra, né? Você foi levado e depois foi devolvido. Então esse sonho de você caindo no campo é ela te trazendo de volta, né? No campo assim, ali na frente, que é onde ele estava. Porque nenhum dos dois se lembra. A lembrança para no momento que você foi lá para fora e viu, acabou. Não tem lembrança de como voltou, que horas voltou, nada, né? Nem ele, nem a mãe. Então, eu acho que pode ser. Não sei, de repente, né? O que vocês acham? Deixem as suas opiniões, sempre com respeito, por favor. E se alguém já passou por experiência parecida, conta aqui pra gente. Não sei se vem ao caso, se você quer, né, se aprofundar nisso, mas existem grupos especializados em pessoas que possivelmente foram abduzidas ou tiveram experiências desse tipo, contatos, né, de segundo, terceiro, quarto grau. E bem interessante. Existem vários relatos desse tipo de avistamento, desse tipo de nave, de forma triangular, sem luz nenhuma e muito baixa. Ela é grande e você só vê essa sombra dela realmente no céu. Tem outros relatos parecidos com esse. Muito interessante. E parece que teve uma possível abdução aí, não sei, né? Vamos ver. Próximo relato: o lobisomem me observou enquanto eu dormia. Então, temos lobisomem aqui de novo. Temos muitos relatos de lobisomem. Então, vamos ver. Observava enquanto dormia, mas ele entrou lá, tava lá. Vamos ver. Olá, Ana e assombrados. Me chamo Fulano e gostaria de contar o meu relato, né? Contar o que aconteceu comigo em 2023.
Desde sempre eu tive insônia e isso me atrapalhava muito, já que eu estudava de manhã. Então, numa noite de quaresminha, eu não estava conseguindo dormir e aí fiquei acordado apenas olhando para o teto. Quando olhei para o relógio, já estava muito tarde, já era por volta de 1h20 da manhã. E eu comecei a escutar os cachorros da rua. E os meus cachorros também latindo muito. E tanto os meus cachorros quanto os cachorros da rua não costumavam latir assim. Eu achei estranho, mas não me importei com isso, apenas tentei dormir. Quando de repente escutei o portão da minha casa sendo pulado. Nisso eu já estava morrendo de medo. E comecei a pensar na chance disso ser um lobisomem, porque eu morava em uma cidade no interior de Goiás e a minha casa era próximo a uma estrada de terra, uma chácara e vários lotes baldios. Mas comecei a pensar que era impressão minha. Mas parei de pensar que era impressão quando escutei a porta da sala ser aberta e uma sequência de passos pesados indo em direção ao meu quarto. E na hora eu fiquei paralisado. Fechei os olhos rapidamente, mas resolvi abrir um pouco os olhos em um certo momento. Mas essa foi a pior decisão que eu tomei em toda a minha vida. Quando eu abri um pouco os olhos, eu vi um enorme cão negro abrindo a porta do meu quarto. Na hora, eu só me virei para o lado da parede e fechei os olhos novamente. Aquele cachorro começou a ir em direção à minha cama, de uma forma devagar. Aquele cachorro ficou parado em frente à minha cama, rosnando e babando muito. Ele até mesmo babou no meu ouvido. Menino, eu ainda estava virado para a parede de olhos fechados e quando eu me dei conta eu já estava chorando de desespero. Eu já tinha chorado, feito xixi nas calças, sei lá, desmaiado. Se um bicho desse entrar em casa, fica babando no meu ouvido. Ah, não sei. Pode parar também, babar assim também não. Gente do céu. Quando eu finalmente comecei a escutar os passos daquele ser indo embora e pulando o portão e indo pra rua. E depois de muito tempo, eu consegui pegar no sono. Meu Deus. Conseguiu pegar no sono e depois de tudo isso? Babado? Quando eu acordei de manhã, eu pensei que tudo não passava de um sonho. Mas eu resolvi olhar pro chão do meu quarto e ele estava cheio de pelos escuros e a casa inteira estava com um cheiro muito forte de enxofre. E na hora eu tive a certeza que aquilo era sim um lobisomem. Esse foi o meu relato. Amo muito você e o seu canal. Um beijo pra você, muito obrigada. Mas assim, pra ele entrar, abrir porta, tudo, ele teria que estar assim num nível bípede, né? E bem, pensando bem até, assim, ele não tava muito animalesco, vou entrar aqui, vou unhar, vou... Foi mais humano do que lobisominístico. Tinha resquícios físicos dele, porque eu sempre fico pensando na possibilidade disso realmente ter acontecido, só que no astral. Pode se misturar isso físico com o astral? Parece que sim também, né? Ele babou em você, depois você sentiu, ficou, acordou com aquela baba? Ou depois não tinha mais nada? Gente do céu. Então, fico pensando se não foi no astral o que isso pode ter acontecido, né? Porque física... E por que... E ele entrou, tava aberta a porta? Quantos anos você tinha quando isso aconteceu? As portas estavam abertas... De madrugada, ele pulou o portão, abriu porta, depois abriu outra porta, veio caminhando. Esse daí é novo. Esse tipo de entrada de lobisomem é nova pra mim. Como eu digo, eu não duvido de nada, gente. Só que ele me pareceu... E aí depois simplesmente ele olha, fica em cima de você, vira e vai embora. Ele tinha algo pessoal, o que ele queria? Porque se ele quisesse atacar, ele atacaria, mas o objetivo não era ataque. O que era? Será?
astral, físico. Ninguém falou nada, as portas amanheceram abertas, ninguém falou nada. Quem mais morava com você, não sei quantos anos você tinha, a respeito do cheiro. O que mais? Gente, e era quaresma, né? Ele falou, quaresma. Eu, hein? Cheio de coisa aí durante a quaresma. Meu Deus. Aí, foi agora, em 2023, né? Que ele falou que aconteceu e tal, na quaresma de 2023. E só não fala quantos anos ele tinha nessa época, né? Bom, vamos agora para o próximo e último relato de hoje, que é este. Sobre animais que se comportam como humano. Vamos ver. Olá, família assombrada, tudo tranquilo? Aninha cada vez mais linda. Obrigada. Obrigada pelo carinho que dá aos nossos relatos, muitas vezes inusitados. Como se quem vos... como esse que vos conta Dona Fulana. Pois não sei como aconteceu, mas aconteceu. É sempre assim. Eu não sei, só sei que foi assim, né? Como de costume, não costumo citar nomes, portanto, Ana pode relatar despreocupada. Obrigada, vamos lá. Dia desses, me deparei com um relato sobre um gato fumante e que se alimentava feito humano, e sobre um grupo de gatos que conspiravam contra uma família. E não é que aconteceu algo com a minha cachorra? Menina? Eu costumo adotar, sempre que possível, animais que são abandonados na rua. Eu acho que eles sabem disso, pois a maioria vem até mim. Meu gato, Frajola, eu tirei de um lar temporário. Tinha um caramelinho também adotado, o Bartolomeu. Nos deixou, infelizmente, muito cedo. E depois veio a chupacabra. Depois veio a chupacabra. Eu vou até enviar foto para vocês saberem o motivo do nome. Ai, judiação. Ai, meu Deus, tadinho. Ai, ai. A adotamos idosa. E também a perdemos. Pra nós, cedo demais, tadinha. Aí veio o Godofredo, um pincher não muito pequeno, abandonado por conta de um cinto no peito? O que é isso? Abandonado por conta de um cinto? Um cisto? Talvez, no peito? Não sei. Por último, uma Border Collie. Nós a encontramos em meio a uma tempestade na rua, com carros passando, quase atropelando a coitadinha, apavorada. Eu e meu esposo, imediatamente, em meio àquele temporal, paramos o trânsito e recolhemos a garota. Logo percebemos que era uma matriz que provavelmente não poderia mais reproduzir, por isso foi abandonada. Jura? Meu, será? Tem gente que faz isso? Tipo, a cachorra não pode reproduzir, vamos largar então. Ela não vai servir. Bom, por isso foi abandonada. Todos tratados, castrados e muito bem cuidados. Enfim, a batizamos de Zaira. E ela se identificou com o nome. Zaira, eu acho. Seria isso? Zaira, eu acho, né? Ela se identificou com o nome. Logo acostumou com o Godofredo e, é claro, nós ficamos com ela. O Godô. É isso? O Godofredo é o pincher lá, tá. E nós ficamos com ela. E o relato é sobre essa grandalhona de 4 patas, a Border Collie. Ela tem comportamento atípico conosco. Carinhos como se fosse a gente mesmo. É isso? Carinhos? Mas o que aconteceu, certa feita, me deixou encucada e engargalhadas ao mesmo tempo. Eu tenho aqueles varal de chão, sabe? Pois facilita recolher as roupas. Lavei as roupas antes de ir para o trabalho e ninguém fica na casa além dos cachorros, o Godofredo e a Zaira. Fechados, eles ficam ali fechados porque é apartamento e fazem a maior bagunça. Mas qual é o meu espanto quando abro a porta e ela vem me encontrar, Ana? Não enrolada, não enroscada, mas vestida com uma blusa minha, certinho, gola, manga e tudo.
Parecia que ela queria me mostrar que estava orgulhosa de vestir a minha roupa. Gente, sério? Isso é possível? Pois aconteceu. Enfim, amados, esse é o relato da minha cachorra que se veste com as minhas roupas. Deixem o like pra Ana, pois olha o que ela tem que ler. Inscrevam-se no canal, visitem a loja assombrada e sejam felizes. Ai, ai, aqui tem a foto da chupacabra, tadinha. Ai, que fofinho, tadinha. Ai, meu Deus. É carocinho de manga, né? Manguinha chupada. Fofinha. Então, a cachorra, não sei. Será que foi assim, coincidência? A cachorra se enfiou conforme a blusa tava pendurada, ela enfiou a cabeça, conseguiu enfiar a patinha e se vestiu direitinho? Só se tiver, bota uma câmera de segurança aí pra ver e deixa as roupas lá pra ver como que ela faz, que é isso? Porque não é muito comum e acho que não é muito fácil. Não, tô amarela agora, que fica mudando a cor da câmera. Agora estou amarela. Não quero ficar amarela aqui também. Vou mudar a cor. Que agora eu tô mais saudávelzinho, um pouco. Não, ainda tô amarela. Aí fiquei verde. Sim, acho que tá bom. Ah, sei lá. Então, meu amigo. Então, e aí, é possível? Já aconteceu algo assim? Ela tava falando, acho que a gente leu nesses relatos do gato. Gato falando, gato fumando? O gato reclamando, o grupo de gato conspirando contra... Tem de cachorro falando, tem vários relatos de animais que falam, que tem comportamentos humanos. Vestido, tem relato de um cachorro que ele tava, acho que de chapéu e sobretudo. Umas coisas assim, né? E esse cachorro, o cachorro dela se vestiu, será? Será que conseguiria? Foi uma grande coincidência ele conseguir colocar a roupa assim, que tava pendurada, e colocar as patinhas, tudo certinho? Ou não? Ou tem alguma coisa estranha aí mesmo? Se tiver alguma experiência desse tipo, manda um relato pra gente. Se for comentar, que seja sempre com respeito, por favor. Estes foram os relatos de hoje, espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê num próximo relato. Beijos e fui! Tchau, tchau!